Amém. Saúdo a todos e a todas com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O Senhor está no meio de nós e por isso nós o adoramos na beleza da sua santidade. Amém? Temos neste instante a oportunidade de ouvirmos o Salmo do dia, Salmo este que nós vamos ouvir neste instante. Então peço que você, com atenção, acompanhe a leitura do Salmo de número 133. Só da igreja com a paz do Senhor. Vamos ler então Salmos, capítulo 133. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do homem, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Senhor nosso Deus e Pai querido, graças te damos, meu Deus, porque estamos reunidos em teu nome mais uma vez, Pai amado, para te louvar, bendizer o teu santo nome, Pai querido. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado por todos os cultos que estamos realizando, mesmo assim à distância, Pai amado. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor. Visita os lares dos irmãos que estão acompanhando. Abençoa grandemente a vida do pastor, meu Deus, que se esforça e trabalha tanto para trazer a tua palavra para nós, mesmo que dessa maneira, Pai querido. Eu sei que o Senhor está nos abençoando, e nos guardando e nos livrando, Senhor. Peço a Deus também, Jesus, que o Senhor visite os lares agora, Senhor, das pessoas que estão doentes, daquelas que poderiam estar louvando o seu nome e não podem, Pai amado. O Senhor sabe o motivo. Então, aqui eu agradeço, Pai querido, porque temos essa oportunidade, Pai amado, de estar perto de Ti, Senhor, de estar podendo Te adorar, Pai amado. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Todas as vezes que nós nos deparamos com a grandeza do nosso Deus, nós também reconhecemos as nossas faltas e as nossas imperfeições. Como somos falhos, como somos tão pequenos diante da grandeza desse Deus. A irmã Lourdes terá a oportunidade, nesse instante, de fazer uma leitura bíblica. Amém? A comunidade cristã. Da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Amém. Pai amado, Pai bendito, na tua presença estamos para te agradecer por este dia, sempre este momento que estamos na tua presença, Senhor. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Tenha misericórdia de cada um de nós, ó Pai. E estamos ofertando a ti este culto para a honra e glória do teu nome, Jesus. Obrigada. Amém. Amém. Porque os nossos pecados foram perdoados pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. Nós nos alegramos. Amém? E podemos, nesse instante, ainda aqui de uma maneira diferente, virtual, saudarmos uns aos outros com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queria saudar todos nominalmente que aqui estão, a presbítera Valéria, irmã Lourdes, a Giovana, a Priscila, não sei se o Mateus está aí também, mas o irmão Leônio, o irmão Jefferson, família, e aí todos e a Giovana, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa paz possa reinar no meio de nós, que essa paz possa reinar na sua casa, no seu coração, que essa paz possa reinar entre nós, irmãos e irmãs. Amém? Morrer.
vamos ter neste instante uma leitura bíblica que vai ser realizada então pelo nosso irmão Jefferson. E eu vou pedir para o irmão Jefferson, na sequência, que já ore para nós pela palavra que será proclamada. Amém. A paz a todos, irmãos. Estaremos fazendo a leitura bíblica nessa tarde no livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 11 ao versículo 18. Vamos estar lendo. Que diz: E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Depois manifestou-se de outra forma, e 2 deles que iam a caminho, estes creram. E indo estes anunciaram-nos aos outros, e ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creram. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e pregarão nas serpentes, e beberão, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém, irmãos? Estaremos orando neste momento, pela palavra do Senhor que será trazida assim aos nossos corações. Amém? Soberano Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, Jesus querido, pela tua presença sobre as nossas vidas, pelo teu ser, Pai querido, pelo teu sacrifício uma vez feito na cruz do Calvário, para que hoje nós, Senhor, nessa data tão importante, pudéssemos estar juntos aqui, Senhor, relembrando o teu sacrifício. Pai querido, e honrando assim, Senhor Jesus querido, assim os seus mandamentos, de pregar, Senhor, assim a tua palavra. Estamos assim apresentando ao ministro do Senhor que estará trazendo assim a tua palavra, Pai. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, e trazer o alimento vivo dos céus, para poder assim, meu Pai, saciar as nossas almas, que tanto anseiam, Senhor, por alimento neste momento de pandemia, cuja qual estamos todos, Senhor, ainda assim que juntos, meio separados, mas o Senhor tem nos colocado, Senhor, meios para que juntos possamos estar assim, celebrando juntos a tua palavra. Pai querido, abençoa aqueles, Senhor, que estão assim nos ouvindo, aqueles que irão nos ouvir, Senhor, dias após. Pai querido, abençoa aqueles que têm, Senhor Jesus querido, um teto neste dia, abençoa aqueles que também não têm, e não têm, Senhor, muitas vezes até o de que comer. Mas, Pai querido, nós apresentamos a Ti, Senhor, a Tua palavra que será assim enviada aos nossos corações. Senhor Deus, abençoa assim, Jesus querido. Nós oramos a Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Saúde também, irmão presbítero Neucir, com a paz do Senhor. Deus continue abençoando ricamente a vida do irmão. Amém? Após a palavra, a pregação, vou dar oportunidade para o irmão também compartilhar um hino de louvor ao nosso Deus. Amém? E também poderá estar fazendo uma oração de intercessão, tá certo? Os textos que foram lidos agora entre nós, desde o Salmo, também a leitura de Atos dos Apóstolos, e por último essa leitura bíblica indicada, todas elas, assim como nós fizemos na semana passada, né, são leituras que estão na nossa agenda, na agenda da nossa igreja. E essas leituras, elas que nos norteiam, né, aquilo que nós devemos compartilhar para a comunidade. E evidentemente que a escolha desses textos, previamente, é uma escolha que também vem inspirada pelo Espírito Santo. Amém? E por isso que nós também compartilhamos dessas leituras. E há uma particularidade
a essa última leitura propriamente dita com a realidade dos nossos dias. Eu queria que você, com muito carinho, prestasse atenção naquilo que Deus tocou ao meu coração e certamente irei compartilhar com você no dia de hoje. News ou fake news? Hoje, há duas verdades que estão norteando o nosso meio, seja com a comunicação, na televisão, na internet, nas rádios, nas mensagens de aplicativos para quem acompanha notícias por aplicativos, sites terceiros. E é muito curioso, nos nossos dias, ao analisarmos qualquer informação, ficamos na dúvida se estamos ouvindo uma news ou uma fake news. Se estamos ouvindo uma coisa que realmente é verdadeira, se há uma informação que estamos ouvindo, se ela é precisa, se a fonte é segura, ou então se trata de uma fake news, de uma mentira, ou talvez de uma meia-verdade. Informações essas que muitas das vezes são ditas para nos confundir, ou então para que os nossos olhares possam ser direcionados para uma informação, da qual muitas das vezes pode ser uma fake news. Não é verdade? Você já se deparou com essa questão? Quando você estava ouvindo alguma coisa e de repente chegou-se à constatação de que aquilo não era bem assim? E isso não é apenas exclusividade dos veículos de comunicação dos nossos dias. As news ou fake news. Elas nortearam a história da humanidade. E por que não dizer que as news, caminhando paralelamente com as fake news, elas chegam até hoje no meio de nós. E não apenas por um meio de comunicação, mas às vezes até mesmo entre nós. E aí ouvimos muitas das vezes a seguinte expressão: olha, não é bem assim. Olha, você não pode ouvir apenas um lado da história. Você está ouvindo apenas essa versão. Você não está ouvindo a outra versão. Ou há quem diga que é importante ouvirmos as duas versões. Como saber se estamos ouvindo, então, uma news ou uma fake news? O texto está apresentando exatamente isso. As pessoas, quando tinham o encontro com o Senhor, as pessoas, quando estavam ali e se deparavam com o Mestre, ficavam maravilhadas, ficavam encantadas. Somente então, ao contato com o Messias, essas pessoas entenderam a partir de então o real significado da morte do Senhor, o real significado da sua ressurreição, o real significado de toda a sua trajetória até a cruz. E fez sentido. No entanto, as pessoas que ainda não tinham contato com o Senhor, com o Mestre, quando ouviam
o testemunho daqueles e aquelas que então tiveram contato com o Mestre, tiveram dúvidas, não acreditavam, achavam que estavam diante de uma fake news. Humberto Eco, um escritor, diz a célebre frase que há mentiras que parecem verdades. Sim, mentiras contadas de várias formas, repetidas vezes, elas tendem a ser uma verdade. As pessoas passam a acreditar naquilo que está sendo dito, embora aquilo não seja verdade. Mas o fato é que o próprio Senhor se apresenta aos seus discípulos. Amém? Assim como ele também hoje está se apresentando para você. Ele está apresentando agora a sua face como ressurreto, vivo. E quando ele aparece no meio de nós, assim como esteve com os seus discípulos, isso é para dizer para nós hoje que, embora você não possa olhar para ele, tocar nele, mas que você possa ter essa esperança de que ele vivo está. Ora, o próprio Senhor Jesus disse que no mundo teríamos aflições porque é comum, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. Até ele mesmo, o próprio Senhor, passou por essas aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo. E este bom ânimo, esta fé, esta esperança de tempos melhores ainda irão acontecer. O Senhor Jesus, ele se apresenta novamente àqueles que foram então os seus discípulos, aquelas pessoas que caminharam juntas com ele, que tiveram o convívio com ele. E por isso, ele se apresenta novamente, dizendo que a missão não foi falhada. Ele se apresenta dizendo que ele está vivo. E ele deixa um legado para os seus discípulos. Como foi bem lido pelo irmão Jefferson, onde agora é com vocês. Vocês têm que continuar a fazer o que eu estava fazendo. A missão agora é com vocês. A responsabilidade, a partir de agora, é com vocês. E eu fico imaginando, até então, os candidatos a serem, os responsáveis pela continuação da palavra viva e ela estar hoje ainda entre nós, é porque eles foram responsáveis e porque eles deram conta do recado. Mas se você fizer uma leitura do currículo deles, uma avaliação de quem eram os discípulos de Jesus, quem eram aquelas pessoas, você pode ficar muito surpreso. Pedro era uma pessoa de origem humilde. Ele era um pescador. Aliás, entre os discípulos, não tinha ninguém que se destacasse em sua profissão. Todos eles não tinham ou não possuíam nenhum local de destaque na sociedade. Não estamos falando de pessoas importantes. E também não eram pessoas influentes na sinagoga. Todas elas
Eram pessoas comuns. Mas eu vou destacar Pedro, que além de talvez ter cortado a orelha do soldado, alguns dias atrás, né? Ele negou a Jesus. Ele teve medo. Ele teve incertezas e inseguranças, das quais, muitas das vezes, nós como cristãos também temos. Ficamos às vezes com interrogações em nossas cabeças, em nossos corações, de como vamos caminhar agora diante deste novo acontecimento, deste novo episódio. Para Pedro, que sempre teve Cristo na sua companhia, Jesus tomava as decisões, Jesus ali era o porta-voz, o interlocutor, e ele só estava assistindo. Agora era a sua vez de caminhar e de fazer aquilo o que o mestre vinha fazendo, inclusive os milagres. Pedro era uma pessoa como nós, como eu e como você, que tinha medo, incertezas, que no momento da dúvida, da raiva, tentou pegar um punhal e cortar a orelha do soldado em defesa, querendo fazer justiça com as suas próprias mãos. E o Senhor Jesus ensina para ele, com paciência, fazendo ainda aquela que seria então a sua última cura, o seu último milagre, recompondo a orelha daquele soldado e dizendo para ele: não é assim que a gente resolve as coisas. Não é fazendo justiça com as nossas próprias mãos. Jesus é a fonte da verdade. E de repente, se usarmos esse texto da maneira apropriada, amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Devemos viver em busca da verdade verdadeira. Até porque a palavra do cristão, ela é sim, sim, não, não. Não tem como você se dizer evangélico, cristão, protestante, seguidor de Jesus, com meias verdades, com mentiras que parecem verdades. A palavra do cristão, ela tem que ser verdadeira. E quando nós somos cristãos e temos em nossa palavra uma palavra verdadeira, estamos mais próximos daquilo que o Senhor Jesus nos ordena de fazer discípulos, porque não tem como você fazer um discípulo onde suas palavras são de meias verdades, ou de mentiras que parecem verdades, de fake news. Ou ainda, se nos alimentamos dessas mentiras e repetimos essas mentiras, sem saber de fato o que está acontecendo. O texto fala que todos aqueles que ouviam a respeito da ressurreição não acreditavam. Mas somente quando olharam e constataram a verdade, então se renderam ao Senhor. Pode parecer falta de fé, mas a verdade é que ir direto na fonte é o segredo para desvendar se o que estamos diante é uma news ou uma fake news. E a palavra de Deus que nos orienta a caminharmos em busca da verdade. O Senhor ressurreto, a mensagem da ressurreição era uma verdade. Não era uma mentira que parecia verdade. Não era uma narrativa da qual
aqueles discípulos estavam desenhando para que a sociedade acreditasse então naquilo que eles tinham como uma mensagem. Jesus ressuscitou. Jesus vivo está. Mas infelizmente, ele vai embora. Não fica presente ali, mas deixa o Espírito Santo no meio deles. Deixa um consolador, aquele que vai consolar as nossas tristezas, que vai nos alegrar nos dias mais difíceis de nossas vidas, nos momentos de insegurança e de incerteza, quando os nossos corações estiverem sem esperança. Quando você achar que não tem mais jeito, lembre-se que o Espírito Santo está no meio de nós. E ele é capaz de nos convencer das nossas iniquidades, de quando estivermos errados, enganados, e de termos a certeza de que quando nos voltamos e olhamos ao Cristo ressurreto, estamos perto da verdade. E que possamos, como irmãos e irmãs, ter uma vida digna daqueles que realmente buscam a verdade, de que buscam a vida e a vida eterna, a vida e a vida em abundância. Que aqueles que buscam a fonte do Nils, da verdade. Amém? Que o Senhor Jesus continue cuidando de ti. Que o Senhor Jesus continue abençoando o seu lar. Nesses dias de incertezas, a única certeza que nós temos é que o Senhor ressuscitou. Amém? A única certeza que nós temos é que Ele vivo está. E diante de tantas incertezas, a certeza mais clara é que em breve Ele voltará. E enquanto isso, nós devemos continuar permanecendo como os cristãos do primeiro século. Aqueles que olharam e testemunharam sobre Jesus, e bem como os seus primeiros discípulos, os discípulos dos discípulos de Jesus. É nessa perspectiva que, como igreja, devemos continuar com fé, com esperança e com amor. Olhando aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que têm passado por lutas e dificuldades, e levar uma palavra de amor, uma palavra de esperança, uma palavra de vida, palavra de vida eterna. Amém? Eu queria apenas, antes de entregar a palavra, de fazer apenas aqui um aviso, né? Uma informação. Talvez você já recebeu, né? Falando em news, né? Ou fake news, que o ministro do STF permitiu, né? A realização de cultos presenciais. Mas, no entanto, ainda não temos a confirmação, porque me parece que os ministros vão se reunir amanhã para uma votação. Então, enquanto isso não acontece, nós ainda iremos seguir fazendo os nossos cultos desta forma, de uma maneira online, eletrônica, para que a palavra de Deus continue viva no meio de nós. Amém? Se porventura de fato for decidido pela liberação dos cultos, dos templos, e então
teremos no próximo domingo o nosso culto normal presencial. Mas eu estarei comunicando a todos na medida dos acontecimentos. Amém? Eu não quero me antecipar em dizer o que eu acho que vai acontecer, mas é isso que nós iremos caminhar. Ainda que teve inicialmente uma liberação, mas haverá uma reunião entre todos os ministros do Supremo e eles vão, de fato, amanhã deliberar sobre este tema, sobre a matéria. E assim, após essa reunião do STF, que é a instância maior do nosso país, é que nós saberemos se vamos nos reunir ou não presencialmente no próximo domingo. Mas eu vou manter todos aí bem avisados. Podem ficar tranquilos quanto a isso. Amém? Passar a palavra, acho que é para a presbítera Valéria, se eu não me engano. É isso? Tem uma oração. Depois o irmão Neucir vai trazer um hino de louvor e adoração ao nosso Deus. Também vai fazer peço que o irmão faça uma oração de intercessão pelos enfermos, pelos doentes, né? Muitas pessoas ainda nos hospitais. Pedimos aí, né, pelo nosso país. E também, e após a oração do irmão presbítero Neucir, o irmão Leônio vai fazer o envio com a oração final. Eu vou impetrar a bênção e nós caminharemos para o término deste culto. Desde já a todos que estão assistindo mais uma vez, participando dessa gravação, eu gostaria de agradecer pelo empenho, né, da participação de todos. Como é gostoso, né, nos reunirmos dessa forma diferente, eu sei, não é como nós gostaríamos, mas é o melhor que nós podemos fazer neste momento. Estamos em oração, estou orando por vocês e eu vou, no decorrer da semana agora, procurar as pessoas individualmente para quem tiver interesse de um atendimento pastoral em forma de videochamada, eu vou estar me colocando à disposição da igreja também. Amém? Caminhemos então para o culto. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, Pai, por podermos ter essa tecnologia para nos aproximar uns dos outros, ó Pai, que assim nos sentimos tão longe da comunhão que temos uns com os outros, Senhor. Te agradecemos porque mesmo assim, distantes, Tu permanece entre nós, não nos abandona, Senhor, e nos fortalece, ó Pai. Te pedimos que oriente os nossos dias, nos dê sabedoria. Mostre, Senhor, o que é melhor para cada um de nós. Tu conhece o coração de cada um, conhece as dificuldades, conhece os desejos, mas acima de tudo, que a sua vontade seja cumprida na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, te agradecemos pela palavra, te agradecemos pela vida do pastor, pela vida da família dele, Senhor, que Amém. Presbítero Neucir terá a oportunidade, então, de trazer um hino. E, na sequência, peço que o irmão faça também uma oração de intercessão. Irmãos, Jesus ressuscitou, Jesus voltará. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. Já desse mundo mal se revolta. Breve Jesus voltará.
breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo, estar bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristeza nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração que ele clama, breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom rei nos chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Senhor Deus, nós te louvamos, Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pelas nossas vidas, pelo teu povo, Senhor, pela face da terra, Deus, por esse momento que reunimos, Pai, em torno, Deus, para ouvir a tua palavra, os louvores, Senhor, os nossos irmãos, Senhor, já abençoando, Senhor, cada família, Senhor, nós pedimos por aqueles, Pai, de porventura enfermos, Pai, ou mesmo família enlutada, Pai, mas que o Senhor esteja dando o teu consolo, a tua graça, a tua paz, Senhor. Fique conosco, Senhor, nessa tarde, Pai, nós pedimos e oramos no nome de Jesus e para a sua glória, hoje e para sempre. Amém. Vai aqui a leitura de 1 João, capítulo 3, o versículo 23. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Oremos. Querido Deus, Pai grandioso, nesse momento, Pai, queremos te agradecer pela palavra que tivemos hoje, Pai, que ela possa entrar nos nossos corações e fazer morada, e que a cada dia nós possamos buscar a verdade, Pai. Possamos saber discernir qual é a verdadeira verdade. E sabemos que a verdadeira verdade é Jesus Cristo, Pai. Que nós possamos buscar e viver essa verdade a cada dia das nossas vidas, Pai. Para que assim possamos levar para o mundo a verdade, a única verdade, o único caminho, que é Jesus Cristo, Pai. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Recebem a bênção. E a graça e o exemplo de Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo repousem hoje com cada irmão e irmã aqui presente, que está sendo alcançado por este culto, bem como aos servos de Deus, aos cristãos espalhados pela face da terra, hoje e eternamente. Amém e amém.